Boa noite, mestre Huguinho. Boa noite, Branquinha. Boa noite, Manduca. Mé. Boa noite, galera. O que vamos hoje nesse sabadão, né? Meio atípico, mas ontem, como a gente estava em trânsito, não dava para estar junto aí na formação. Mas aí, para não deixar para a semana em branco, né? Poder manter esse sistematicidade dos nossos encontros, a gente botou para sabadão. Sei que sábado é mais complicado, né, para a galera, porque sábado o pessoal tá na farra já, né? Mas preparei aqui um tema muito legal para nós. Podemos trocar ideia nessa noite de hoje. Dá aquela tolerânciazinha, beleza? Mínima aí pra galera chegar. E o Chumbo, tem falado com eles? Nunca mais. Eu falei com ele, na verdade, falei com a Poli, mas em abril, no final de abril, que na época da Micaré, que eles vieram pra cá, mas Aham. depois disso não falei mais, não. É, ele deu uma sumida aí da formação. Até nessa época também ele me mandou uma mensagem que iam comemorar o aniversário da Poli, não sei aonde e tal. Mas sabe que a gente é bicho do mato, né? Quando não é no nosso meio ou assim de pessoa que a gente conhece, sabe como é? Já Uhum. complica o lado. Mas parece estar bem. Só não sei o que ele tá fazendo. Ele só sendo Uber, né? Não sei se tá fazendo mais alguma Aham. outra coisa. Ele falou para mim que tinha arrumado um emprego numa loja daqueles negócios que ele estava trabalhando em Brasília, que acho que era aquelas motos elétricas, sabe? Ah, tô ligado. Aí eu acho que ele estava trabalhando com isso lá também, Ah, bacana. né? Tava nessa vibe lá em Goiânia. Mas treinando ele não tá, não, né? Não, treinando tá não. Ou melhor, Falei até dando botei aula, um, nem dando aula. não, botei um, ele falou que o projeto lá tá de stand-by porque ele está se estabilizando ainda, né? Uhum. Para começar a iniciar da aula. E aí, seguinte, cara, se não te a melhor coisa que o cara faz é estudar, sacou? Arruma um segmento, abraça e vai, entendeu? Sim. Porque ainda mais quando você muda de cidade, se você não tiver uma profissão pré-definida, velho, tipo, legal, né? O Uber e tal é uma coisa que, que gera uma receita, né? Mas é uma coisa que, porra, não vai ser para sempre, né, cara? Ninguém vai estar, ainda mais que é super, que é um trampo perigoso e cansativo, né? Branquinha tá aí nesse corre também, né? Ei, Branca já mestre. podia estar com o dia inteiro preenchido de aula, né? Mas aí são opções, né? Opções. Opções que a gente faz. Mas é Um dia ela porque chega lá. vai chegar. Só não chegou ainda porque eu entendo o lado, né? Rola uma certa. A gente fica com receio, né? Um pouco de medo de colocar a galinha dos ovos num lugar só, entendeu? Mas é viável, é possível, e eu acho que a mente ferve menos. É, Acho que é esse é o menos meu cansativo. medo, mestre. Entendeu? É, mas, Tá. Branquinho, ó, esse medo, posso te falar? Ah, Ao longo dessa minha trajetória aí, a gente já passou por muitos altos e baixos. Inclusive, hoje a gente estava até comentando, né? Estava aqui conversando com o Richier, e a gente estava falando sobre a Bahia, que o Cabelinho está lá para a Bahia, né? Está lá em Itaparica, lá com o Mestre Guaxinim. E aí ele comentou sobre os locais da Bahia e tal, que Itaparica é uma ilha, né? E ele tinha ido para a ilha de Boipeba, né? E aí eu até comentei que uma vez a gente foi convidado por um casal de alunos que treinavam com a gente, né? Para ir para Boipeba. E nessa época, a gente falou, né? Pô, não temos grana para viajar para Boipeba, né? Simples e claro dessa maneira, não temos dinheiro para viajar. Aí o cara esse aluno meu, Márcio, né, na época, o Mágico, falou, não, mestre, mas não esquenta, a gente paga tudo para vocês, paga combustível, paga tudo lá, isso, aquilo e tal. E aí eu lembrei da cena
que a gente, na hora, até falou, pô, não, legal, então tá, a gente vai. E aí começou a fazer as malas, botar umas camisas dentro da mala, a Sueli começou a arrumar as coisas dela, né? E nisso eu lembro até hoje, Sueli começou a chorar, falou, porra, amor, mas a gente vai viajar, com as pessoas pagando tudo pra gente, tá? Né? Não é legal isso, enfim. E aí a gente acabou desistindo da viagem, sabe? E era uma época que a gente estava no início de chegar, e o contexto que eu quero chegar, né? Era uma época que a gente estava no início de carreira aí com a capoeira, né? E que a gente passou por muitos altos e baixos, né? Até conseguir se estabilizar, né, cara, lá na frente. Porque é o seguinte, velho, se você não é concursado, nada na sua vida é para sempre, entendeu? Você não tem essa certeza. E mesmo concursado, se você pisar na bola, você pode ser exonerado, não sei o quê, mas é mais difícil. Mas quando você trabalha como profissional autônomo, até mesmo de carteira assinada em algum lugar, né, você tá sob risco constante, né, cara? Muda a administração, muda uma pessoa, né? Por exemplo, a gente até fala, né, que nós temos um trabalho muito sólido em todos os lugares. Mas vamos falar, muda o diretor de uma escola e o diretor dessa escola tem um sobrinho que é mestre de capoeira, um exemplo, entendeu? Pô, quem vai me afirmar que esse diretor não vai, em algum momento, arrumar alguma coisa para tirar a gente e colocar outra pessoa, entendeu? Mesmo o nosso trabalho sendo sólido, reconhecido, enfim, né? Tudo isso aí que a gente passa. Mas só para contextualizar essa questão, viu, Branquinha? Que é desse modelo aí mesmo, tá? Boa noite, Pajé. Beleza? Então é por aí, até a gente conseguir se estabilizar, né, cara? Demorou bastante e assim, né? Já fizemos de tudo, né? Nessa época que a gente estava nesse trâmite, vendemos bombom na rua, tivemos um churrasquinho de gato, a gente fez de tudo um pouquinho, né? Churrasquinho de gato é porque era aquele churrasquinho de rua, né? Fala, Cabelinho. Boa noite. Fala, mestrão, boa noite. Chegou bem aí? Tudo certo? Tudo em paz, graças a Deus. Voo super tranquilo, super, super tranquilo mesmo. Coisa E boa. pô, quando pega avião, você já fica com aquela onda de turbulência, né? Isso e aquilo, mas pelo menos esses últimos voos que a gente tem pego tem sido, por mil maravilha. Voo super tranquilo sempre. Galera, vou dar mais 2 minutinhos aí para a gente ir iniciando, tá bom? A gente cair para dentro aí do assunto. A parte mais sofrida de viajar foi deixar as cachorrinhas. Rapaz, porra, vou te falar, quando as bichinhas viram parte da família mesmo, não é moleza não, viu? Deve ser muito dolorido deixar mesmo. Cara, dolorido, Pet Valls. Porra, 2 dias antes a gente já sofrendo, olhava para as bichinhas e falava... Não, na realidade, que você está falando que uma semana antes a gente já estava sofrendo, né? Sabendo que não ia trazer elas, né? Mas tem que saber lidar também com essas emoções, né, cara? Nem tudo é do jeito que a gente quer. Mas estão bem lá, a Branquinha tá lá escutando ali. Porque ontem as bichinhas também, elas só dormem dentro de casa, com a gente. Aí dormindo fora de casa e sem a gente, até primeira noite não tem como não dar uma estranhada forte, não tem jeito. Ei, mestre, mas ontem, a hora que eu deitei, eu comecei a rir sozinha. Comecei a lembrar da hora que eu coloquei a comida para elas. Né? Mas E hoje é a mesma coisa, é engraçado demais, né? Como é que pode, né? As bichinhas são acostumadas, né, Branquinha? Não tem jeito, entendeu? E assim, mesmo com a gente, agora a gente estava rindo aqui pelas câmeras que o Benjamin estava aí agora, né? Estava aí colocando comida e tal.
E a gente estava rindo que ele colocou a comida um perto da outra e elas fazendo o que elas fazem, rosna, faz não sei o quê, né? E eu falei, tá vendo? Não tem como não. Mas depois, acho que depois dos 2 dias, assim, as bichinhas vão acalmando, sabe? Vai assimilando que a gente não tá, que a gente vai passar um período fora. Ele até acho que deixou as vasilhas tudo lá, Branquinho. Depois de terminar a formação, se você puder tirar lá, tá bom? Beleza? Galera, eu vou iniciando, tá? Para a gente poder ir destrinchando o nosso assunto da noite, né? Como eu falei, eu sei que toda mudança que a gente faz em relação a horário, né? A essas coisas acaba que atrapalha um pouquinho, mas realmente essa semana se fez necessário a gente fazer essa alteração de horário para poder manter, né, as nossas atividades semanais, tá? Que é muito importante para a gente relacionado aos conteúdos que nós temos que aplicar, tá? Hoje a gente vai trazer uma abordagem sobre a questão do professor, né? O facilitador, mediador e a ginga da vida nas relações humanas, né? Dentro desse cenário, desse panorama do que a gente vive para as aulas de capoeira, né? Principalmente quando as aulas são voltadas para a criança, na aplicação dos conteúdos, né? De tudo isso que a gente tem o dever, a obrigação, né? A questão de poder manter esse funcionamento o funcionamento positivo durante as aulas, né? Existem algumas palavras-chave que a gente vai procurar trabalhar hoje à noite, tá? Para que fique mais fácil a compreensão. Eu gosto muito de destrinchar esses nossos temas e trazer a abordagem através das palavras-chave, porque elas criam uma linha de raciocínio da maneira que a gente vai aplicar os conteúdos, né? E também da forma que as pessoas possam compreender melhor, né? Os assuntos que nós temos a serem tratados, tá? Boa noite, Anina, que está chegando aí também. Boa noite. Então, gente, professor, facilitador e mediador, né? A ginga da vida e as relações humanas. Primeiramente, né, a gente entende que as relações humanas elas vão fazer parte do nosso cotidiano em todas as áreas, né, que a gente pretende atuar profissionalmente e também na nossa vida no dia a dia, né, no dia a dia dentro da nossa casa, né, na relação que a gente tem com a nossa família, na relação que a gente tem com as pessoas que trabalham conosco, né? No contexto profissional, a relação que a gente tem com as pessoas que são parceiros, né? Sejam eles empregadores, sejam eles colaboradores, né? Sejam eles supervisores, coordenadores, enfim. É um leque muito grande de relações, né? Que sejam elas interpessoais, nesse caso, né? E também a gente poder imaginar que essas relações humanas elas também se tratam da questão intrapessoal, né? Eu acho que a gente temos que estar bem conosco, né? Em primeiro, que tudo, né? Se a gente não está bem intrinsecamente, né? Dificilmente a gente vai conseguir transmitir alguma coisa positiva de uma maneira que seja bem compreendida, né? Você não vai ter paciência, você não vai estar bem com você mesmo, né? Você vai ter uma série de impedimentos que vão refletir diretamente na sua aula, né? É aquela coisa de você chegar para trabalhar e deixar que os seus problemas, sejam eles pessoais, alguma coisa, alguma situação que foi apresentada ao longo do dia, interfira na sua aula, né? É muito difícil a gente conseguir separar isso tudo, né? Ah, bati meu carro e depois vou ter que ir dar minha aula. Pô, com certeza você vai chegar num nível de humor e de estresse, né? Muito
prejudicado de uma maneira geral, né, devido à situação que a vida te apresentou ali no momento. Pô, tem uma discussão com a minha esposa, vou chegar para dar aula, lógico que eu não vou chegar com o mesmo astral, é muito difícil você separar isso, né? Muito complicado você separar isso. Então, as relações humanas, elas vão interferir diretamente em todos os processos que nós temos a serem aplicados, né? Seja na aula ou no contexto de vida realmente, tá? Então, eu vou fazer inicialmente uma abordagem sobre essas palavras-chave, né, que eu coloquei, que é o professor, né? E o professor a gente vai dividir aqui entre ensinar, aprender, facilitar e mediar. Nós vamos trabalhar com essas 4 palavras inicialmente, tá bom? O papel do professor, né? Dentro do contexto de aula de capoeira, que é o nosso tema aqui, né? Vocês sabem que, inicialmente, ele vai ter como principal característica de você poder ensinar alguma coisa, né? Repassar esses ensinamentos, né? Transmitir algum saber, instruir alguém, né? Em todos os aspectos, não só no aspecto motor, mas no aspecto socioafetivo, mas no aspecto intelecto também, né? Tudo isso vai ser trabalhado diretamente através das nossas aulas. Então, vamos colocar que o nosso papel como professores é de transmissão do conhecimento, certo? Através das dinâmicas que a capoeira vai poder apresentar dentro de uma aula, e a gente sabe que essa transmissão de conhecimento vai estar diretamente ligada à empatia que os alunos sentem por você. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu preciso conquistar a pessoa, né? Preciso conquistar aquela criança inicialmente, certo? Para que eu, como a Branca está colocando aqui, vire um exemplo direto durante as minhas aulas, né? De ela ter uma referência, dela encontrar ali um porto seguro, né? Da criança ter em você a confiança de te contar situações que acontecem dentro de casa, dentro da aula, né? Quando ela vai viajar com a família. E a maioria desses assuntos, muitas vezes, não vai estar totalmente ligado à capoeira em si, né? A criança ela não vai falar só com você sobre o birimbau, sobre a queixada, sobre a armada, ela vai falar sobre o cachorrinho dela, ela vai falar sobre o pai que está viajando, ela vai falar sobre a casa nova que a família acabou de comprar, ela vai falar sobre uma viagem que ela vai fazer, né? Então, ela tem um universo de assuntos que ela vai trazer, e aí essa é a hora, né, que a gente deve entender que é muito importante escutar. É muito importante a gente parar para escutar, sabe? Sem aquela coisa de abreviar o assunto, entendeu? A gente poder escutar o que a criança quer nos dizer, poder contar a história que ela está afim, né? Ah, eu fiz um passeio na escola, que eu fui visitar os pontos turísticos. Ah, mas o que isso tem a ver com capoeira? Não, Rafael, né? Não, nós estamos aqui para falar de capoeira. Isso aí que você está falando não tem nada a ver com capoeira, né? Mas está diretamente ligado às nossas aulas, né? Diretamente ligado àquela questão de confiança que vai nos possibilitar, né, que a gente possa ensinar e que a gente entenda que, com essa empatia, a absorção de tudo que a gente quer passar, ela vai ser muito melhor, né? Vai ser muito mais positiva, né? Você vai conseguir absorver muito mais isso, entendeu? Então, a gente enxerga nessa relação com a criança que esse primeiro momento, que é a função do professor de ensinar, de transmitir o saber, né? Ele vai estar totalmente ligado à empatia, né? E a criar-se um ambiente favorável a essa aprendizagem, né? O que é um ambiente favorável? Poxa, a criança, quando ela chega para a aula, né, ela já entra, poxa, que legal, estou chegando aqui, vou encontrar meu mestre Huguinho,
vou encontrar meu professor Pé de Valsa, vou encontrar minha professora Nina, meu professor Rafael Cabelim, vou encontrar minha professora Branquinha, minha professora Amanda, professora Sueli. Poxa, eu vou encontrar, já vem, sabe, com aquele sentimento de querer te ver, né? E isso já gera um clima muito legal. E assim, essa semana mesmo, Sueli esteve na escola, né? E a gente fez uma apresentação sábado passado. Quando finalizou essa apresentação, para chegar no carro foi difícil, porque os pais paravam, todo mundo, poxa, que apresentação linda, isso, aquilo e tal. E aí veio uma mãe, que ela até nem conhecia a mãe assim, né? E a mãe falou, poxa, minhas filhas adoram o Mestre Foca, adoram a Amanda, né? E o Foca nem sabe disso, mas eu sou uma grande fã dele, né? Não pelo fato de eu estar ensinando a capoeira, mas a primeira coisa que ela pontuou foi o carinho, o respeito e o amor que a gente tem para com as crianças, entendeu? Então, nessa relação de ensinar, né, eu acho que primeiro a gente precisa ter essa relação humana estruturada, que vai ser aquela... O amor vai estar em alta, mas quando você precisar chamar atenção, precisar ter uma conversa de muitas vezes de uma coisa que rolou na aula e que não foi legal, a criança também ela não vai ficar impactada, né, com isso, no sentido do que, não, o professor brigou comigo, na próxima aula eu não quero mais ir para capoeira, entendeu? Então, até para você, entre aspas, chamar atenção, né, pontuar alguma coisa, até de uma forma, muitas vezes, até firme, né, bem segura, você precisa estabelecer uma relação de confiança e de parceria com seus alunos, né? É muito importante isso. Então, a partir desse primeiro momento, né, que a gente tem essa palavra ensinar, que é uma palavra tão forte, né? É tão forte você falar assim, eu estou ensinando alguém. Eu acho que o comprometimento e a responsabilidade que vem junto com essa palavra, é muito pesada essa palavra. Se eu fosse botar essa palavra numa balança, eu não sei quantos milhões de toneladas que ela pesaria, porque você está ensinando alguém alguma coisa, né? Principalmente coisas boas, né? É muita responsabilidade. Eu acho que ali vai ser uma influência direta na formação dos valores de caráter, né? Do aspecto cultural, do aspecto esportivo, tanta coisa que envolve, e Nossa Senhora. Então, realmente, quando se fala em ensinar, né? Eu acho que a gente tem um compromisso muito grande. Você vê essas últimas aulas antes do encerramento do semestre, né? Eu até mandei para a equipe que trabalha comigo, eu falei, pessoal, essas últimas aulas agora, elas são fundamentais, porque vai ser o tempo que a criança vai ter depois de descansar, de recesso, né? Então, levar essa imagem positiva das aulas para que possa se continuar no segundo semestre, para que ela já volte para o segundo semestre, né, animada, falando, e aí, quando que volta a capoeira? E aí você já fala, agora para o segundo semestre a gente vai começar a preparação para o batizado, vai ter uma série de coisas que vão vir pela frente, né? Então já gerar essa expectativa positiva, né, na criança é muito, muito, muito importante, entendeu, galera? E aí eu queria perguntar para vocês assim, ensinar. O que vocês pensam disso aí? Quem pode abrir o microfone e falar um pouquinho aí comigo? Vamos lá. Ô, mestre. Fica à vontade, Branquinha. Ensinar, não adianta a gente aprender e guardar o conhecimento, né? Porque se você guarda contigo e ele morre contigo, então de nada valeu. Então, tudo que a gente pode ensinar do lado do bem, para construção, para construir, para ajudar, para que a pessoa desenvolva, evolua, no nosso caso da aula para criança, né? A gente tem um papel fundamental na vida deles, porque a gente pega aí crianças de 1 ano, 2 anos, e aí começa o ensinamento
da movimentação, a aprender a se movimentar, lado direito, esquerdo, frente, trás. Então, é muito gratificante. E não pode, todo conhecimento, quando você trava ele para você, não tem sentido, né? Então, precisa ser passado para frente. E a criança, eu acredito que é a melhor fase de você passar para frente, porque aí você consegue ali ensinar, ir moldando, né, entre aspas, o caráter da criança. Por exemplo, olha, não pode bater no amiguinho, não pode pegar isso aqui, que isso aqui não é seu. Então, você vai trabalhando a criança dentro do nosso período de aula que está ali. Então, é um leque muito grande, é imenso, não tem nem... Se fosse falar aqui, iria muito tempo, né? Porque abrange várias situações na nossa aula de capoeira. Várias situações. É a formação da pessoa, do ser humano. E aí você vai indo, vai indo, vai indo. Quando você vê a criança está ali, 15 anos, adolescente, adulto, e está contigo, está treinando, está querendo aprender mais, né? E eu acho que é isso, né? Passar para frente aquilo que você aprende com fidelidade e num modo construtivo para o bem, né? Sempre para melhorar a vida da criança. Legal, legal, Branquinha. Eu acho que é isso. A gente tem que partir desse ponto, né? Entender a influência que a gente vai fazer e vai ter diretamente na vida da criança, né? Que é aquele professor inesquecível, sabe? Que todo mundo já teve um, né? Aquele professor que ao longo da sua vida você sempre vai lembrar dele, entendeu? Eu tive alguns professores inesquecíveis ao longo da minha vida, né? Meu professor de educação física, o Enes, que era meu professor quando eu era moleque, né? Tive uma professora de geografia, Nelly Peralta, que era uma senhora na época, então foi uma pessoa, pô, muito importante na minha vida. Depois, posteriormente, na faculdade, eu tive alguns professores também que foram super importantes nesse processo de formação, né? E na própria capoeira, né? A gente pôde conviver com diversos mestres que influenciaram a gente, né? De mestre Adilson, mestre Huck, né? E muitos outros mestres, na realidade, que a influência foi forte sobre a nossa maneira de ver, de pensar, de agir. Então, a gente tem que ter sempre esse entendimento de como é importante o nosso papel, né? Inicialmente, né? Relacionado a essa primeira palavra que é ensinar, né? A importância do nosso papel social, né? Cultural, moral, intelectual, né? É muito au, é au, é mal pra caramba, entendeu? Então, legal, obrigado aí pelas suas palavras. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Vamos abrir o coração aí. Quanto mais gente falar, mais o crescimento vai-se embora. Mestrão, só complementando o que a Branquinha falou, eu acho que conhecimento, quando ele é guardado, né, não adianta de nada. Então, eu uso muitas vezes uma analogia que diz que o amor e o conhecimento você não pode guardar para si, né? Porque o amor, por exemplo, se você não demonstrar, não compartilhar com outra pessoa, você acaba perdendo. E a questão do conhecimento é a mesma coisa, né? E como foi falado, compartilhar esse conhecimento, né, é uma maneira de você se perpetuar aqui na Terra, eu acho, né? Como vocês, todo mundo comentou. A gente vai lembrar sempre de alguns professores, de pessoas, né? E principalmente nessa nossa área, né, que é a capoeira, a gente acaba ultrapassando barreiras e trazendo benefícios que vão se perpetuar pela vida toda daquela criança, né? Na questão do desenvolvimento da psicomotricidade, né? Da questão a criança vai saber o que é direita e esquerda, tem toda a questão dos benefícios que a gente vai trazer que vão se perpetuar até a vida adulta, né? Muitas vezes tem adultos, né, que a gente às vezes percebe que não passou por um esporte, assim, quando era mais novo, justamente porque faltou essa questão dessas habilidades. Então, acho que esse compartilhar é muito importante. Legal, legal, Cabelinho. E é isso, né, cara? Porque o esporte, a atividade cultural de uma maneira geral, né? Ela tem uma influência muito grande em um conceito que está sendo muito utilizado na área da educação hoje, que é a inteligência emocional, né?
Então, o esporte e a atividade cultural, ela está totalmente ligada, né, diretamente ao desenvolvimento dessa qualidade que é muito necessária no mundo moderno, né? Lá atrás ela já era necessária, mas nos tempos de hoje, né, você ter essa inteligência emocional que vai funcionar o quê? Na hora que você for apresentar um projeto na faculdade, na hora que você for falar em público, na hora que você for fazer uma prova de concurso, né, na hora que você for se posicionar no seu ambiente de trabalho, na hora que você for conversar com o pai, com o familiar, né? Então, esse conceito de inteligência emocional, que é muito forte hoje em dia, e que muitas vezes, né, eu acho que ele se equipara aos próprios aos conhecimentos de matéria em si, né? O conhecimento, assim, não adianta você entender muito de matemática, você for aquele cara que fala um português perfeito, que sabe escrever um excelente texto, mas que na hora que você precisa colocar esse conhecimento, colocar isso para fora, externar, se posicionar, né? Falta a inteligência emocional, falta esse equilíbrio para você, entendeu? Numa entrevista de trabalho, né? Enfim, e até mesmo no diálogo com uma criança, que vai acontecer muito ao longo das suas aulas, né? Esse diálogo com a criança, você precisa ter inteligência emocional, porque muitas vezes existem situações que te tiram do sério, né? Falando um português bem chulo, bem prático aí, né? Que são aquelas situações, a criança te tira a paciência, cara. Ali ela está testando o seu emocional, né? E se você não tiver um emocional equilibrado, acaba acontecendo situações igual a gente vê. Professor dando soco em aluno, né? Professor brigando com aluno, né? Professor xingando, porra, entendeu? Palavras totalmente inadequadas no trato com as crianças, né? Enfim, uma coisa é você falar a linguagem deles para que você seja melhor compreendido. Não adianta eu chegar para uma criança e falar assim no início da minha aula: olá, crianças, tudo bem? Por obséquio, vocês, por gentileza, fiquem calados e tal. Então, muitas vezes, essa formalidade no seu linguajar, ela não vai obter os resultados esperados, né? Diferente, pô, criançada, pô, massa agora, ou seja, entraram aí, todo mundo está animado, isso, aquilo, mas agora é hora da gente centrar, respira fundo, vamos prestar atenção, porque o que o mestre vai falar é muito importante, o que o professor quer passar para vocês é uma informação massa, que vocês têm que estar ali ligado, prestando atenção para entender. Então, eu acho que essa forma de se passar também, né? Essas informações, elas têm que ser devidamente trabalhadas, porque é muito bonito quem fala em latim, né? É muito bonito você usar termos maravilhosos, que a Nina mesmo traz cada termo, cada palavra fantástica, que depois eu vou lá no Google, fico pesquisando. Por quê? Porque aquilo eu já vou trazer para mim, entendeu? São conceitos que eu vou trazer para mim. Em alguma situação da minha vida, aquela palavra vai fazer a diferença. Quando eu for conversar com um empregador, com uma família, com um pai, com alguém, isso, aquilo, em algum momento aquela palavra vai gerar um diferencial, porque eu não sei se vocês, né, acho que todo mundo aqui já escutou que o pensamento e a palavra têm poder, né? Sabe, quando você pensa e quando você fala que eu vou conseguir isso e aquilo, parece que o universo conspira a nosso favor, né? E também quando é desfavorável, no sentido do que, não, gente, não dou conta. Não, isso aqui eu nunca vou conseguir, né? E quantas vezes a gente escuta isso de uma criança, né? Por exemplo, você tem 15 alunos na capoeira, aí 14 alunos 13 alunos já fazem o AU, a estrelinha, né? E aí aquela criança que não faz ainda, ela automaticamente provavelmente vai se retrair. Vai falar, ver os amiguinhos fazendo, aí na hora dela, não, vamos tentar. Não, professor, isso eu não consigo, isso eu não sei, mestre, não tem jeito, isso eu não vou aprender, né? E aí entra o nosso papel que eu vou falar ali na frente, de facilitador, de mediador, né, dessa situação, para que a gente possa criar, para que a criança possa criar esse mecanismo de que, calma, eu consigo sim, eu vou me esforçar, vou treinar e vou conseguir. Beleza? Nina Maia. Vamos lá, Nina. Só de uma forma bem simples, né? Quando você fala que a palavra, o pensamento
ele gera, cria, né, uma realidade. Basicamente é isso, né, mestre? A palavra direciona a ação. Por isso que é tão importante, né? É simplesmente isso, a palavra direciona a ação. Então, a gente, enquanto facilitadores de processos, né, enquanto professoras e professores, a gente está ali para dar direção para aquela potência que é aquela pessoa, aquele ser humano. Né? Então, você falou e veio muito na minha cabeça, de uma forma muito simples, esse é o processo, né? Quando a gente fala da palavra, né? A palavra, ela direciona a ação, e nossa ação, ela é efetiva, e ela vai trazendo mais esse acreditar, né? Igual quando a gente fala, nossa, eu não consigo nada, aí a nossa ação, ela vai sendo direcionada, não consigo nada, não dou conta de nada. Será? Né? Quando a gente vai um será, a gente experimenta, as coisas vão ficando mais possíveis, né? E os professores trazem esse lugar dos horizontes, né? Da gente experimentar, da gente trazer novas possibilidades e oportunidades também. Só isso mesmo. Legal, legal demais. Já anotei sua frase aqui, já vai virar como... Já vai estar incorporada aqui na nossa noite de hoje, a palavra direcionação. Então, eu acho que, sucintamente, basicamente, é justamente isso, né? Sabe aquela situação nova? Por exemplo, a gente começou recentemente o nosso projeto Ubuntu, né? E nos levou para escolas que até então a gente não trabalhava. Então, cria uma expectativa, né, de encontrar esse novo grupo de alunos. E aí, pô, será que eu vou conseguir? Como que eu vou ter o controle sobre essa turma? Pô, não, eu vou trabalhar ali com essa criançada, e é uma criançada que não tem tanta papa na língua, que a gente tem que, né, tá super proativo em diversos aspectos. Então, eu acho que é justamente isso. Se a gente canalizar e direcionar a força da palavra para que as nossas ações se tornem efetivas, né? Isso vai gerar um resultado altamente satisfatório e positivo, entendeu? Vamos partir desse princípio e vamos procurar sempre ser seguros, né? Na hora que a gente puder se manifestar, porque isso traz, com certeza, um respaldo para o que a gente está fazendo, né? Porque muitas vezes a nossa aula ela vai ser colocada em xeque. Ah, esse professor sabe dar aula mesmo? Não, mas esse professor tem uma criança que não para quieta. Não, mas ali você vê. Uma vez a gente teve uma situação que foi muito engraçada. A gente estava com uma turma de educação infantil, crianças de 2 e 3 anos, né? Eram umas 30 a 40 crianças, numa sala microscópica, pequenininha, né? E boa noite, mestre Barba, boa noite, o Zorro aí também, que chegaram. Então, boa noite, boa noite. Vamos chegando aí que está só começando. Então, o que acontece? Nesse dia, a gente estava com essas crianças, né, com esse grupo de crianças, e um grupo de crianças, né, que é um grupo super trabalhoso, essa é a realidade. São diversas personalidades e muita criança com uma faixa etária assim, que não é tão diferente, né? Mas, assim, você ensinar uma criança de 4 e uma de 2 é muita diferença no que diz respeito à sua aula, né? A abordagem é bem diferente. E aí a diretora da escola, manda chuvona lá, chegou, né? E falou assim, que a gente falou, pô, vocês deram uma sala para a gente, dentro da sala tem uma piscina de bolinha, sabe aquelas bolinhas pequenininhas? Uma piscina gigantesca de bolinha, 500 brinquedos de psicomotricidade, que a criança sobe em cima, enfim, tal, isso aqui. Aí jogaram essa sala para a gente, né? E não fomos reclamar, a palavra clara é essa, né? Fomos reclamar, falou, pô, vocês dão um grupo de 40 crianças para a gente, uma sala de 20 metros quadrados, se tivesse isso, né? E ainda com essa situação de uma piscina de bolinha e brinquedos de psicomotricidade, tudo, né? Como é que vai ser essa situação? Aí a diretora, não, porque se eu entrar lá, eu tenho certeza que vai todo mundo se comportar. Eu falei, não, beleza, dá só um pouquinho, deixa as crianças tudo chegar. As crianças chegaram. Quando ela entrou na sala, ela não conseguiu ficar 20 segundos na sala, acho que nem 10. Ela entrou e viu o cenário, aquela molecada dentro de uma sala só, e criança, e um com a fralda, o outro chorando, o outro num canto, papapá, o outro chutando a bola, o outro pegando a bolinha, jogando. E aí eu falei, tá, vai lá, entra aí agora e passa 50 minutos de aula aí que eu quero ver o resultado. Então ela, não, vocês se viram aí, e se virou as costas e ó, picou a mula, né? Aí eu falei, é muito fácil o discurso pedagógico do que você aprendeu na faculdade, de que a voz do professor, as crianças irão acatar,
papapá, isso, aquilo. Quem falou isso, acho que nunca trabalhou com criança, entendeu? Porque o cenário é totalmente ao contrário, entendeu? E nessa escola mesmo, a nossa atividade é a única que pega menino e menina, porque nas outras atividades, geralmente, a menina faz balé e e o menino faz judô, né? Aí a menina faz vôlei e o menino faz futebol. E a capoeira junta tudo. Então, a gente viveu essa realidade. Por isso que é tão importante você estar ativo na prática também, para que você tenha informações, né? Oh, não, isso aí funciona. Isso aí é discurso para boi dormir. Igual a minha avó falava, isso é para boi dormir. Ó, essa fala sua aí não funciona. E sendo que quem é desse corpo docente do mais alto escalão ainda tem aquela abordagem o seguinte, ó, vou te dar uma suspensão, vou ligar para o seu pai aqui, vou te levar lá para a sala, né? Algumas escolas ainda trabalham com essa perspectiva, né? Esses dias eu vi o discurso de uma pedagoga, né? Diretora de uma escola famosa em Brasília. A gente não trabalha nessa escola, mas eu, como curioso que sou, vi ela falando lá e botei para escutar. E aí ela colocou assim que hoje, nos tempos modernos, é impossível e a gente não pode, de maneira nenhuma, entender que a criança pode ser repreendida, por exemplo, com um cantinho do pensamento. Não pode existir isso. Tem que existir um diálogo no qual você demonstra para a criança que aquele comportamento não é adequado. Tudo bem, isso que a senhora está falando, em alguns pontos, legal, mas na prática tem aquela criança que está tocando o terror, que se você não chega e fala, ó, meu irmão, é o seguinte, se tu não der uma acalmada aí, a gente vai ter que ter uma solução para você refletir aqui, porque, poxa, está vendo? Você está atrapalhando os amigos que querem treinar, você está atrapalhando aqui a nossa aula, o professor tem que gritar dentro da sala porque você está falando muito alto, não para de conversar. Então, isso que a gente viveu lá atrás, quando a gente estava na escola, em momento algum atrapalhou o meu caráter e eu estou traumatizado por causa disso, entendeu? Isso me traumatizou. São gatilhos, né? A palavra moderna não é essa? A Nina, que é psicóloga, sabe disso. São gatilhos que me ativam, entendeu? Porra, pelo amor de Deus, tudo bem, eu respeito. Eu respeito isso. Agora eu vou te falar, esse gatilho aí é o exército dos Estados Unidos inteiro com todas as armas na guerra, porque haja gatilho, entendeu? Eu olho para um balde e isso me traz um gatilho. Eu olho para um pedaço de papel na rua, isso me dá um gatilho. Não, gente, tá, respeito, mas você não vai viver mais. Se tranca numa bolha, igual aquela que o Michael Jackson fez lá na Neverland, né? Naquela fazenda que ele tinha maravilhosa lá, com aqueles brinquedos da Disney, e vive ali, entendeu? Porque não é o mundo real, né? Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação em um ambiente favorável, né? E também todo cuidado, obviamente, na hora que você vai chamar atenção de alguma maneira, né? A gente tem que ter essa preocupação. Mas também não pode ser tudo na barganha, né? Tudo na barganha. Não, você se comporta aí que eu te dou um pirulito no final da aula. Porra, todo o seu salário no mês todo vai ser para comprar pirulito para a criança ficar quieta, porque no final da aula ela vai ganhar um pirulito. Diferente de você chegar e falar, nós vamos ter um aluno de destaque aqui, ao final de 2 em 2 meses, a gente vai realizar uma premiação por quem está vindo mais vezes na aula uniformizado, por quem tem se dedicado mais, né? Um certificado de aluno destaque, enfim, é uma outra abordagem que eu acho válida, porque estimula com que a criança participe ativamente. A gente está nesses projetos, né? No projeto, você sabe, a escola não obriga a criança a fazer, entendeu? Então, muitas vezes, você tem que criar alguns mecanismos, né, que possibilitem com que a criança se interesse, né? Não é toda criança que gosta de dança, né? Esse caráter incentivador aqui, como a Branca está colocando. Então, não é toda criança que gosta de dança. A Nina Maia é uma professora fantástica, maravilhosa, excepcional. Mas não é toda criança que vai querer dançar com ela. É simples assim, pô. Entendeu? A capoeira é uma atividade fantástica. Nós temos aqui diversos professores maravilhosos. Mas não é todo mundo que vai querer fazer capoeira, pô. Entendeu? Não é todo menino que gosta de jogar futebol. Não é. Então, a gente tem que partir de um princípio que isso deve ser respeitado, entendeu? Deve ser respeitado.
né? A gente chega para dar aula e as crianças dizem, não, tem uma criança que não quer fazer. Não, você é obrigado, seu pai falou, seu pai está lá, não, vem, não, entra nessa sala agora, pode, você vai fazer sim. Ah, isso aí só vai despertar na criança o sentimento de não querer fazer, entendeu? Em hipótese alguma, querer fazer. Fala, querida Nina. Mestre Foco, você é genial, porque é isso, né? O que acontece? A gente está aqui justamente para fazer essa lacuna, para ajudar a cuidar dessa lacuna, que é exatamente a estratégia que a gente vai utilizar. Porque tem gente que, por exemplo, não sabe o que é dança, né? Você falou da dança. Tem uma ideia do que é dança. Se você, enquanto professora, está tão rígida nos seus próprios processos, né? Então a aula tem que ser assim, dança é desse jeito. E você não mergulha, que é isso que a gente está falando aqui nesses encontros, não mergulha no universo de cada aluno e da turma, né? Porque a turma vira uma grande dinâmica, né? A gente entender a dinâmica da turma é muito importante. Então, a gente, enquanto professor e professor, a gente tem essas estratégias de como apresentar, por exemplo, a capoeira, né, para esses estudantes que vai, por exemplo, se tem uma turma nova, você vai precisar ter uma estratégia enquanto professor para trazer esses alunos, porque aí vai te fazer um profissional e não mais só, né, igual você fala, adoro quando você fala da aulinha, né? Não é sobre isso, né? Então, o que vai diferenciar é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, que é quais são as estratégias. A gente está juntos construindo várias, enriquecendo a nossa abordagem, né, durante a aula, enriquecendo os nossos conhecimentos, compartilhando, exatamente para isso, para quando chegar no momento a gente ter mais possibilidades para ter estratégias para trazer esses alunos. Porque realmente nem sempre a gente está bem para fazer aula, por exemplo, né, enquanto aluno. Né? Tem dia, mas sempre é algo aí que a gente precisa olhar com carinho, né? Igual no outro encontro. Então, só isso, assim, é muito importante a gente estar aqui. Não, legal. E é isso, a gente precisa dessas estratégias, porque as estratégias vai fazer com que as coisas funcionem para a nossa aula, né? Diversas vezes a gente vai dar aula e tem aquela criança que chega, por exemplo, sistema de integral, né? Muitas vezes ali a escola tem, dentro da proposta da escola pedagógica, é qual? Que todas as crianças façam todas as atividades. Então, elas te mandam um grupo de crianças, que naquele grupo vai ter um menino que é mais intelectual, que muitas vezes gosta de ler. Então, será que se eu puxar para a minha aula uma abordagem da literatura de capoeira que vai ter, que ele pode pesquisar sobre os escravos, que ele pode ler sobre a África, que vai remeter ao que a gente faz durante a nossa aula, né, a história dos grandes capoeiristas. Então, a gente buscar dentro dessa questão interdisciplinar, né, possibilidades e mecanismos que vão atingir diretamente essas crianças, né? A gente está lá no projeto, por exemplo, aí chega a criança e fala assim, pô, essa aula de fotografia foi chata pra caramba, né? Ou não, hoje eu não estou afim de... A gente tem um aluno lá que na primeira aula, pô, ele estava na capoeira, parecia que o menino estava ali na capoeira obrigado, amarrado, né? E aí a gente comentou, caramba, ele estava na capoeira e você vê que o moleque estava ali com aquela cara de quem não queria fazer e tudo. Na primeira aula, na última aula que a gente teve essa semana, ele era o mais animado. Fazia todos os movimentos, chegava. Aí, quando a gente chegou, ela já decorei o seu nome, decorei o nome da professora. Você, aí olhou para mim e falou: Você é a Manduca, você é o Manduca, né? Falou comigo, né? Você é o Manduca, ela é a tia Amanda, não sei o que e tal, enfim. Mas para que a gente entenda, né, que vão existir, né, situações. Até a Branca ontem estava falando com a gente, que a gente comentou sobre uma criança que foi no Renato Russo treinar, e a criança, pô, teve uma maior desenvoltura, e aí ela falou para a gente que essa criança nem gosta muito da aula de capoeira, que até para botar a calça da capoeira demorou um tempão para ela convencer a criança, né? E a criança tem uma maior aptidão a ponto da gente perceber e elogiar, e é uma criança que agora está criando, né, essa relação através da Branca, que é a professora que deu essa possibilidade para ela, né, de estar ali e se sentir bem na aula, né, e começando a criar gosto por treinar capoeira, por estar na capoeira, entendeu? Então, esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso papel principal. Beleza? Mestra Sueli, você quer falar alguma coisa? Rapidinho. Tá me ouvindo aí? Fala lá. Melhor. Melhor falar por aqui que fica mais fácil. Só um segundinho que a mestra Sueli vai. Não. Rapidinho lá, gente. Então,
em referente a isso, eu acho isso é muito interessante, né? Quando a gente tem esse entendimento, né, de que a gente está ali não só por o dinheiro, por carga horária, a gente está por um objetivo maior, né, que é a construção, né, da criança, do ser humano, do que a gente se propõe a fazer através da nossa atividade, seja dança, seja capoeira, seja o que for, né? Então, a gente consegue, além de desenvolver a criança, né, a gente consegue, a gente também, né, a gente se sentir bem, né, como esse exemplo que o mestre falou, né, que a criança chegou lá, primeiro dia lá, ela faz, aí não está nem aí para nada. Aí, se você é uma pessoa que vai, se irrita, se falar, ah, não, quero mais saber dessa criança, quando chegar lá na outra, se é a primeira criança que você vê que é essa, você já manda, ó, pode ficar sentado. E a criança está disposta a fazer a atividade, porque ela viu a atividade, aí ela falou, não, agora eu estou me identificando com ela. E aí que se você já chegou reativo, né, a reação que ela teve, e aí você chega e já bloqueia aquela criança que ela já está com outro pensamento, com outra visão, queria outra experiência. Então, eu acho que o nosso papel é esse. Eu mesmo, quando chegam minhas crianças ali, eu chego, acolho elas, e às vezes elas não estão dispostas a fazer aquela atividade. Eu vejo que não é um dia legal, que pode ter acontecido algo. Então, eu consigo chegar dentro dali da minha aula e observar todas as crianças e entender, por mais que elas não tenham me falado nada, mas eu já conheço cada uma. Então, quando a gente conhece a criança, a gente desenvolve muito mais, a nossa atividade desenvolve muito mais. E para a gente também, eu mesma, eu fico super. Eu adoro quando eu pego aquela criança assim que é difícil para mim, que eu vou falar assim, pronto, eu tenho que passar por tudo que eu tenho que fazer para eu conseguir alguma coisa com aquela criança. Então, para mim, é ótimo. Eu vou me desafiar também. Além dela estar se desafiando, eu também estou. Porque aquela criança que vem, que é fácil, que eu vou passar uma estrelinha, ela faz no primeiro dia. Ah, uma ponte, ela faz já no outro dia. Ah, uma armada. A criança, para mim, tá bacana. Para mim, é excelente também. Mas eu quero cada vez mais. Então, aquela criança que tem aquela dificuldade, para mim, eu acho bem mais. Eu gosto muito também, entendeu? Então, eu tenho várias crianças mesmo, que eu trabalho também com ginástica rítmica, porque tudo é flexibilidade. E eu tenho várias crianças que vão porque gostam da atividade, as amigas estão lá, e aí as crianças querem estar lá dentro da atividade. Aí, depois que conhece a gente, as mães falam assim: nossa. Como que a minha criança, não, ela é muito dura, ela não vai dar para isso. E aí, com o tempo, por a gente não desistir daquela criança, ela consegue desenvolver, que aí as mães chegam assim e falam, o que você fez? Eu falei, nada, eu apenas acreditei nela. E eu sempre acredito em todas elas, que esse é o meu objetivo. Eu sei que elas vão conseguir, porque eu acredito nelas e elas acreditam em mim. Então, isso é muito importante. E eu conheço cada um. As mães falam assim, nossa, mas é fulana, liga às vezes pra gente. Oi, eu sou a mãe de tal, não sei o quê. Eu falo assim, ah, tá, sei de onde que ela. Mas como que você sabe? Nossa, você dá aula em vários lugares. Eu falei, sei de cada uma criança. Então, quanto mais a gente conhecer os nossos alunos, mais fácil vai ser e melhor vai ser tanto para a gente quanto para eles. Então, acho que isso é muito importante, a gente estar ali realmente porque a gente quer, o nosso objetivo. Então, só era isso. Legal, em cima disso que a mestra falou, é justamente, né? A gente criar esse laço, né? Não só um laço de uma relação comercial, que faz parte também de tudo isso, né? A partir do momento que você fideliza o aluno, aquele aluno vai estar, né, pagando a sua parcela mensal, né, durante um ano. Eu tenho alunos que já estão comigo há 20 anos, né? Há 15 anos, crianças que começaram com 2 anos, estão com 12, 13, 14. Então, você tem essa relação com o pai, né, com a família e com a criança, que é uma relação comercial, mas, acima disso tudo, é uma ligação profunda de transmissão, né? Tanto do seu conhecimento como da criança para com você, porque a gente ali recebe o amor mais puro que existe, né? Então, a partir desse amor mais puro que existe, né, se cria os laços que são inseparáveis, intermináveis, que a gente vai ter para a vida toda, como hoje eu encontro com alunos meus que começaram crianças, né? Hoje não treinam mais, por exemplo,
mas que estão aí com 20 e poucos anos, são advogados, me encontram, e aí, tio Foca, beleza? Me dão um beijo, né, no rosto, tem essa ligação de carinho muito forte, né? E recebo muitas mensagens, pô, mestre, ao longo da minha vida ali, você sempre foi importante, né? Na minha formação, se hoje eu tenho sucesso. Eu tenho um aluno mesmo, o Ronaldinho, que há um tempo atrás tirou a carteira da OAB, né? É advogado hoje em dia, e fez questão de me mandar uma mensagem de agradecimento da importância que a capoeira teve na vida dele, e lá mostrou a foto da carteirinha da OAB dele, com todo orgulho, enfim, isso para a gente é motivo de muito orgulho, né? Poder ter essa constatação que o seu trabalho realmente faz a diferença na vida das pessoas, e principalmente quando se trata de criança, que você está influenciando no que eu digo respeito assim, a tudo que vai ter pela frente, né? Que você está pegando ali o ser humano nas primeiras formações que ele tem adiante, tá bom? Então, galera, a gente falou sobre ensinar, né? A questão do aprender, que está totalmente ligado a tudo isso que a gente abordou aqui agora, né? Que é o aprender, adquirir o conhecimento, né? A partir de alguma coisa, de alguma ação que você propõe, né? Que você precisa estar estudando para adquirir esse conhecimento, né? E a relação de ensino e aprendizagem não tem como destacar uma coisa da outra, elas têm que caminhar juntas, né? É muito importante, né? E esse conhecimento, ele pode ser um conhecimento teórico, ele pode ser um conhecimento prático, né? Ele pode ser um conhecimento social, ele pode ser um conhecimento afetivo, ele vai se transformar, ele vai ser vai ser um mutante, né? Ele vai estar ali camaleão, de acordo com as necessidades, esse conhecimento vai sendo aplicado. Então, através dessa relação ensino e aprendizagem, a gente pode perfeitamente lidar, né, com essas situações que nos são apresentadas durante as nossas aulas, tá? O segundo, a terceira palavra, na realidade, né, eu passei pelo aprender, porque eu acho que durante esse primeiro momento a gente acabou resumindo que uma coisa está totalmente ligada para a outra. A gente vem com o caráter de facilitador, né? Que é um termo hoje muito usado, né? Uma nomenclatura muito usada na questão educacional, né? Na questão cultural, de você ser um facilitador, né? E aí eu busquei alguns sinônimos dentro da palavra facilitar e vou citar aqui alguns. Então, dentro desse contexto de facilitar, nós temos algumas palavras que são sinônimos. Ajudar, prover, amparar, apoiar, contribuir, certo? Existem muitas outras palavras que se encaixariam aqui, né, que seriam sinônimos também. Mas o que eu quero dizer e colocar aqui para vocês agora, vou repetir aqui essas palavras e a gente vai ver que essas palavras vão estar totalmente ligadas ao que a gente falou agora há pouco, né? Ajudar, prover, amparar, apoiar e contribuir. Então, o apoiar, mestra Sueli acabou de falar aqui, tem criança que não tem flexibilidade, que chega lá e não consegue fazer, então, naquela ação imediata ali, nossa, é o quê? É de apoiar, né? É de amparar, né? Para que você possa facilitar com que a criança, naquele momento, consiga aprender aquele movimento, entendeu? Então, o agente facilitador, que é o professor, né, vai ser impossível a gente ensinar e aprender se a gente não utilizar esse nosso caráter, essa nossa característica de facilitador. Vai ser muito importante durante as nossas aulas que a gente possa agir como facilitadores, né, na transmissão de tudo isso que a gente colocou ali acima, né, de todo esse primeiro momento que a gente vem conversando aqui, a fim de ter o principal resultado, que é a formação do indivíduo por completo, né? E dentro dessa formação do indivíduo por completo, que ele possa se tornar um capoeirista, que ele possa se tornar um artista, né? Que através da capoeira a gente possa ter um poeta, que a gente possa ter um musicista, que a gente possa ter um compositor,
que a gente possa ter um repentista, porque a capoeira tem muito da rima, do improviso, né? E aí se encontra com esses rimadores que a gente tem, que aí junta a capoeira, como tudo está ligado, né? A expressão corporal, a dança, a capoeira, a questão da rima, que a gente tem aqueles desafios de rima, a questão do teatro, porque eu não posso... durante todos os jogos, a capoeira tem uma característica de luta, né? E eu explico bem para os meus alunos o seguinte: lá atrás, a capoeira foi a luta de libertação. Ela teve um papel predominantemente importante nesse cenário, entendeu? Que foi todo esse legado do negro que batalhou para ter essas condições igualitárias que a gente sabe que não existem, né? Que aí já é um assunto ainda mais polêmico do que tudo, mas que assim que a gente possa ter o mínimo de negros num cargo de poder, né? Numa condição de um status quo lá em cima, ocupando altos postos. Eu até brinquei, né? Dentro das escolas que você trabalha, quantos diretores de escolas são negros, né? Então, tudo isso é uma batalha que a gente traz, que a gente resgata e que a gente remete e passa isso para as crianças durante a aula, né? E a característica da luta, ela vai ser muito mais utilizada como teatro. Então, pô, a gente pode ter um diretor teatral, a gente pode, através disso, ter um ator, uma atriz, né? A gente teve agora, essa semana, uma perda muito grande na cultura, né? Que foi o diretor de teatro, agora esqueci o nome dele, Zé Celso, né? Zé Celso? É Zé Celso? É o Zé Celso, né? Que faleceu, que nos deixou, né? E foi criador daquele teatro onde o público tem uma total interação com as peças, né? A proposta dele era justamente essa. Quantas pessoas desconheciam o talento ou já ouviram falar desse diretor, entendeu? E uma pessoa tão importante na nossa sociedade, no meio artístico, né? Mas você sabe que a nossa sociedade é muito mais voltada para a questão financeira. Ah, aquele cara é milionário, ele teve sucesso, ele é um advogado, como que ele ganhou tanto dinheiro assim? Ah, o jogador de futebol, toda criança hoje quer ser, a gente estava até conversando hoje aqui sobre isso. Por que toda criança quer ser jogadora de futebol hoje? E os pais investem, leva para cima e para baixo, tem jogo a semana inteira, o pai nunca está com falta de tempo. Mas vai a Nina falar que tem uma apresentação de dança a cada 2 dias, que você vai ver o pai falando, pô, mas a cada 2 dias não dá, eu trabalho, isso, aquilo. Mas para o filho ser jogador de futebol, muitas vezes ele vai levar, porque se cria uma imagem que todo mundo vai ser o Neymar, que tem um jatinho, que tem um iate, né? Que se mete nessas confusão que ele vive e volta e meia aprontando, né? Que ele vai mover multidões na mídia, enfim, que vai ter esses salários astronômicos, porque, vamos lá, eu não sou contra a pessoa ganhar bem, mas, porra, um jogador de futebol, né? O cara que pode ser um talento que for no planeta, que seja reconhecido e tudo, mas assim, a gente tem um salário mínimo de R$1.000 e poucos e um jogador que recebe 30 milhões por mês, velho. Cara, e um professor recebe, quando ganha bem, 3, 4, 5 mil reais por mês. Se trabalhar em 3 empregos, consegue um pouquinho mais. Será que é isso mesmo que a nossa sociedade quer acreditar? E aí se fala em mudança, se fala em transformação, se fala numa coisa igualitária, né, em direitos iguais, mas quem ensina vive nessa realidade, é isso mesmo? Entendeu? Então, pô, eu acho que a gente deve bater um pouco nessa tecla, sabe? E poder transmitir isso através das nossas aulas, né? Da importância. Eu brinco o seguinte, chega na época do mês da cultura negra, né? Da consciência negra, aí todas as escolas querem uma apresentação de capoeira. Todas as escolas querem. Até mesmo aquelas escolas que não querem aula de capoeira lá. Ah, mas em novembro nós temos que trazer um grupo de capoeira aqui. Ah, mas mestre, você pode vir, tem um lanche, tem um pão com mortadela, tem um suco, isso aqui. Velho, você é honesto, sacou? Eu fico logo tiririca da Silva. E outra coisa também, que eu já bato o pé e aí que eu me posiciono. Ah, ó mestre, é o seguinte, vamos ter a abertura dos nossos jogos, aí eu quero uma apresentação, mas essa apresentação ela precisa durar só 4, 5 minutinhos, tá bom?
Ah, então beleza, gente, eu vou mobilizar pessoas de todo o Distrito Federal, vou trazer gente daqui e dali, vou sair da minha casa, pegar meus instrumentos, botar dentro do carro, gastar da minha gasolina, chegar aí para você ainda me falar que eu tenho que apresentar 3 minutos. A última que falou isso, nós ficamos 15, quase 20 apresentando lá, depois todo mundo batendo palmo, foi uma maravilha e caramba. Aí o pessoal falou, porra, mas o Foca queria ficar amanhã quase todo. Eu falei, não, mas eu saí de casa, mobilizei quase 40 pessoas para estarem aqui nessa apresentação, para apresentar 3 minutos e ir embora. Não, 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 me faço de doido. Ah, tá na hora de acabar. Paranauê, Paranauê, Paraná, entendeu? E vamos embora. É desse modelo, né? Então a gente tem que criar essa cultura de que nós não somos descartáveis, né? Ninguém é descartável aqui, todo mundo tem a sua importância muito forte, né, nesse cenário. E aí a gente está agindo como facilitador, trazendo tudo isso, agregando tanto valor às coisas, que, porra, vamos nos posicionar e falar assim, ó, não é dessa forma. Aí tem uma professora que fala assim, ó, ah, não, a diretora, ah, não, vocês vêm fazer uma apresentação aqui, ó, mas eu quero deixar bem claro que eu não tenho pretensão de colocar capoeira aqui na escola, não. Avisa para eles, viu, Creuza? Avisa para eles, Branca, que eu não tenho pretensão de colocar. Não vai ter aula de capoeira aqui na escola, mas eu quero que eles venham à apresentação da escola. Tudo bem, minha senhora, meu cachê é R$3.000 para fazer uma apresentação aí na sua escola. Ah, não, eu tenho um cachê mínimo de R$1.000 para ir até a sua escola e desenvolver este trabalho, porque eu não vou fazer uma apresentaçãozinha, como eu não vou dar uma aulinha. Eu vou fazer um show, eu vou chegar e eu vou movimentar, eu vou trazer a ancestralidade do arco africano, que é o birimbau, o movimento dos corpos, o diálogo entre as pessoas que se manifestam, é totalmente diferente. Saiba posicionar o que você faz, entendeu? Porque se você vender o seu produto com mediocridade, você vai ser tratado como medíocre. Tá? Vai ser tratado como medíocre. Essa é a realidade. Venda seu produto com mediocridade, que você será tratado como medíocre. Coloque seu produto e enalteça o que você faz lá em cima, que as pessoas, pelo menos uma pulga atrás da orelha, tu vai colocar. No mínimo uma pulga atrás da orelha você vai colocar. Beleza? E aí, galera, vamos lá para o mediar. O mediar vai estar presente, né? Você agir como um mediador nos conflitos, nas soluções, né? A partir dos problemas que aparecem, você poder mediar. Essas palavras eu coloquei, fiz questão de colocar dentro do nosso contexto aqui, porque são palavras que estão sendo muito utilizadas pela sociedade de uma maneira geral e no ambiente da escola, no âmbito escolar, principalmente, entendeu? Então, mediar, repartir em 2 partes. Muitas vezes é você dividir essa responsabilidade, né? Não é você se colocar sempre como aquela figura principal, mas naquele momento você ter o entendimento sobre os 2 lados, né? Ah, um menino chegou e no meio da aula foi lá e deu um tapa na orelha da menina. Aí a menina chega, tio Faca, tio pé de valsa, ó, que o fulano de tal, o Gabriel veio e me deu um tapa na orelha. Aí cabe a você respirar, mediar aquela situação, entender as 2 partes. Tá, ele te deu um tapa na orelha, mas vem cá, fulano de tal, por que você fez isso com ela? Ah, eu dei um tapa na orelha dela porque ela veio antes e me deu um chute por trás. Ah, beleza, mas isso ela não te contou, ela só contou a parte do tapa que ela tinha recebido. Entendeu? Então, você agir como mediador dessas situações que são corriqueiras na aula, né? Corriqueiras. É aquela coisa de você ter uma turma de 20 e fazer uma fila só. Agora todo mundo em fila para atividade. Porra, até aquela criança que é o primeiro até chegar no 20º, já vai ter dado um soco no rim do outro aqui, vai ter empurrado, vai ter xingado, o outro vai ter, entendeu? Isso é normal, é de criança, acontece, né? E dentro o professor Ernesto mesmo, né, falava assim para a gente, esse negócio de fila, né, nunca deixa a fila muito grande, divida a fila em várias filas do que você deixar uma fila só, isso é estratégia de aula, né? Porque se você deixa uma fila só, pô, até chegar, a criança hoje já é inquieta, mundo real,
né? Internet, pá, bota a mãozinha lá, você vê os meninos digitando no celular, Ave Maria, criança de 2, 3 anos está digitando melhor que eu, entendeu? Porque aí o dedinho assim, ó, dedinho assim. Ave Maria, passa aqueles conteúdos, o dedo daquele jeito. Aí você deixa a criança com 19 na frente para fazer o exercício que você está propondo, a atividade. O que vai acontecer? Desculpa a expressão, vai dar merda. Entendeu? Vai dar problema, pô, vai dar problema. Entendeu? Se você não agir ali mediando isso e criando várias filas, eu nunca crio uma fila só. Eu crio 4, 5 filas e ainda delego a responsabilidade. Quando eu vou criar as filas dentro da aula, quando a aula está muito cheia e a proposta da atividade é essa, o que eu faço? Eu escolho, vou buscar aqui agora 4 crianças que serão os capitães, né, aqui da nossa aula. Então, beleza, fulano de tal, você é capitã, você é o capitão, você é o capitão. E você tem obrigação de, durante a aula, observar como está a sua fila. E eles se sentem, na hora eu falo, pô, agora eu quero ver a fila que está mais organizada. Quando você olha, os meninos estão assim, ó, estão tudo assim, quietinho, fala, pô, mas a fila número 2 não está muito melhor do que a 3 e a 4. A 3 e a 4 que estava aquela zona rapidinho. Opa, vamos melhorar. Por quê? Quem não quer ser elogiado, quem não quer ser colocado em evidência, quem não quer receber um elogio, quem não quer receber uma palavra de carinho, de elogio, entendeu? Todo mundo quer. A Branca quer. A Branca quer que alguém chegue para ela de manhã e acorde. Bom dia, Branca, como você está bonita hoje? Nossa, essa sua roupa está tão legal. O seu cabelo... Nossa, como o seu cabelo está legal. E isso você, com cuidado, dentro das suas aulas, você vai utilizar essa estratégia. Chega a criança, cortou o cabelo, mudou o penteado, o cabelo era preto, chegou loira, e você olha como se nada tivesse acontecido. Cara, causa uma decepção enorme. Se você não chegar para aquela criança e falar assim, nossa, mas que lindo o seu cabelo ficou. Poxa, você cortou o cabelo hoje. Pô, a criança entende que você percebeu ela, sacou? Que você percebeu, nossa, esse seu lacinho de cabelo está maravilhoso, mas quem te maquiou hoje? Olha, esse delineador que você fez aqui, que bonito, entendeu? Mas quando elas estão comprando o delineador, qualquer coisa, elas mandam mensagem para a gente falar que está comprando. Que tá... A mestra Sueli está aqui colocando que muitas alunas dela, quando vão comprar um delineador, uma maquiagem, isso, aquilo, a mãe manda foto, manda mensagem para ela, estamos aqui na Sephora, na Sephora, né, se for em francês, estamos aqui na Sephora comprando uma maquiagem, isso, aquilo, e aí a menina chega no outro dia com esse delineador, aí aquele tracinho bonitinho aqui, ó, maravilhoso aqui no olho, poxa, é tão bonito, aí você olha e fala assim, tá, beleza. Se você chega e fala, nossa, mas quem fez esse delineado em você? Aí a criança assim, poxa, já se sente percebida, né? E eu ainda brinco com elas, eu falo, alguém trouxe a maquiagem porque eu tô afim de ficar com esse astral também. Eu tô afim de dar um tapa no meu visual. Então, cria uma situação divertida, quebra o gelo, uma empatia, sacou? Rola tudo isso, entendeu? É muito, é muito importante. Espera aí que as meninas estão falando aqui. Ela chegou lá e eu pedi para ela maquiar. Com a Lívia. Aí esses dias mesmo, Sueli chegou, ó, ela vai contar aqui. A gente foi para dar aula, só que aí os professores já tinham falado que não ia ter aula. E aí a gente chegou lá, elas estavam todas sem uniforme, já brincando com as amigas dela lá. Aí a gente chegou, aí a menina chegou brava. Aí eu cheguei e falei assim, o que foi que aconteceu? Não, porque eu estava brincando com minhas amigas e eu achei que não ia ter aula. Aí eu falei assim, nossa, eu olhei o olho dela, estava cheio de delineado, tudo, mas eu falei, vem cá, por que você está maquiada? Aí ela, fui eu que fiz. Aí eu falei assim, não, eu queria tanto ter uma maquiagem dessa. Aí ela, eu trouxe, tia. Eu falei assim, você pode pegar então para a gente fazer um dia de maquiagem aqui com as alunas? Aí ela, posso. Aí foi lá, pegou a maquiagem. Aí ela pegou, delineou de um lado de uma cor, do outro era de um lado rosa, do outro era lilás. Aí eu, nossa, aí ela maquiou. Eu não consigo fazer delineador, ela delineando. Tinha que ser super rápido, tia. Eu falei assim, nossa, foi mesmo. Aí ela me maquiou, aí maquiou as meninas. Nisso ela esqueceu que ela estava brincando com as meninas, que ela tá... Aí a Amanda pegou e falou assim, então vamos lá, vamos começar a aula. Aí esqueceu. Ela maquiou todo mundo.
E, tipo assim, foi um assunto aleatório, né, que a gente construiu ali, porque ela tinha uma impressão que não ia ter aula. Então, ela já estava toda construída para estar com as amigas dela, entendeu? Que era uma coisa atípica, dela ficar com as amigas brincando, né? E aí ela pegou e falou assim, aí ela pegou, começou, aí a gente vai amando, falou, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê. Aí ela, então a gente que vai escolher. Eu falei, vocês que vão escolher, elas escolheram tudo, passou a aula que foi, que acabou. Foi só o início. Então, quer dizer, você tem que construir, entender, compreender, entendeu? Uma coisa atípica para ela, que ela foi pega de surpresa, e a gente chegou e a gente também foi pega de surpresa, mas a gente, como a gente já tem experiência, né? A gente soube, né? Contornar. Então, aí ela peguei, eu vi ela toda maquiada, e eu pedi, ela já tinha maquiagem, a outra também tinha um brilho, e desenvolveu a aula, foi super tranquilo. E ela saiu super feliz, com todo mundo super feliz, e a gente também. Isso aí que a mestra acabou de colocar aqui define o que a gente pode chamar de estratégia, né? Estratégia. Elas utilizaram na sua aula uma estratégia que foi a questão da maquiagem num primeiro momento, porque a criança, já estava ritmo de férias. Aí falou, não, agora já estava lá em cima, né? Já tinha a apresentação de encerramento, já tinha rolado. Então, ela já estava naquela expectativa de sair para as férias, né? E aí, quando chamaram ela, porque achou que não tinha mais aula, ela veio brava, mas agora já estava brincando. Criança ama brincar, né? Pelo menos uma criança com saúde, né? Vai amar brincar. E aí, veio brava, mas naquele momento a estratégia funcionou. Qual foi a estratégia? Olha lá, nossa, mas está legal essa maquiagem. Vamos fazer uma maquiagem aqui antes do treino começar? Então, fez uma maquiagem, fez aquela coisa toda, a criança já voltou pro astral ali, já se encaixou no ambiente e falou, vamos seguir, entendeu? Então, isso aí é o quê? É facilitar, é mediar, né? A fim da gente buscar o nosso principal objetivo, que é ensino e aprendizagem. Beleza, galera? Então, essas 4 primeiras palavras já estão aí dentro do contexto que a gente pretende. E agora, para a gente finalizar, né? É isso aí, construção sempre, Branquinha. Para a gente finalizar, vamos falar um pouco sobre as relações humanas, tá bom? Porque, assim, o que tem me deixado feliz é que os papos aqui têm se prolongado e não é uma coisa de se prolongar de uma maneira imposta, entendeu? É uma coisa de se prolongar pelo interesse mesmo de quem está participando, né? E assim, dos assuntos que são interessantes, e acaba que eles vão, muitas vezes, até saindo daquele foco principal para retornar depois, mas é o que cria um diálogo aberto, né? Porque não é só empurrar aquele conteúdo, entendeu? Se dentro do conteúdo surgem novas possibilidades, vamos para cima e vamos criar esse entendimento também, tá? Então, eu busquei algumas questões aqui sobre as relações humanas e vou colocar para vocês, né? Inicialmente, a gente sabe que as relações humanas vão ser sempre a arte de se comunicar e de se expressar, né? Isso é fundamental dentro desse papel no que diz respeito às relações humanas, né? O que também vão interferir diretamente com princípios básicos da boa convivência. Não tem como você conviver bem, né, com outras pessoas se você não consegue se comunicar e não consegue se expressar. É impossível isso. Ninguém vai saber nunca o que você pensa, o que você está sentindo, né? E a mestra Sueli já colocou aqui para a gente, né, de uma maneira muito, muito sábia, que é você, independentemente de quantos alunos você tem, 1, 2, 50, 6, 1.500 alunos, mas você conhecer o seu aluno, né? Poder conhecer ele, que vai ser através do quê? Das relações humanas. Você tem que manter uma relação humana com o seu aluno, para que ele possa se comunicar, se expressar, ter toda essa liberdade contigo, né? E a consciência das relações para a interação social de uma forma geral. A gente vai precisar ter essa consciência para conseguir, de uma forma geral, se relacionar, né? Dentro desse contexto, vão existir algumas situações. Então, eu tenho certeza que o Zorro, como um profissional de educação física, um professor de capoeira, né, ele vai ter no leque de possibilidades que ele oferece, de serviços, diversas formas de se pensar, né? As pessoas não pensam da mesma maneira.
Então, a gente criar esse conceito de que o pensar diferente deve ser respeitado, ele vai fazer parte das relações humanas. E vai ser muito importante, né? A gente, poxa, tem, durante a sua aula, algumas vezes, vai existir esse espírito contestador, né? De que, assim, ó, você fala uma coisa, a capoeira veio dos negros. Não, mas a capoeira, meu pai falou que veio dos índios. Ah, não, mas eu li num livro que a capoeira veio da Europa, né? Então, vão existir, isso botando de uma maneira bem prática, né? E não tão espiritualizada assim, né? Que eu gosto também. Vão existir diversas formas diferentes de se pensar, né? E devem ser respeitados. Para muitas pessoas, a minha barba, né? Ela não vai estar legal. Aí a criança chega para mim e fala: pô, mestre, eu prefiro você sem barba. E aí vai vir outra criança e vai falar: poxa, eu adoro quando você está com a barba, né? Enfim, eu tenho que respeitar aquilo, né? Eu vi que essa semana teve um professor que colocou lá que ele estava sentindo que estava sofrendo bullying porque algumas crianças falaram que ele estava calvo, né? Não, você está calvo, professor. E ele sentiu um bullying que gerou assim um abalo emocional. Fala, porra, se eu fosse me abalar emocionalmente. Não, isso eu vi numa matéria, não foi aqui no nosso grupo, não, foi numa matéria. E se eu fosse, pô, mas Foca, tá carequinha, ei, mas Foca, tá faltando um cabelinho aqui, aí vem, passa a mão na minha cabeça, isso aqui, tudo. Mas se eu fosse me levar por causa disso e me sentir bulinado, né? Em relação a isso, pô, é tão sem maldade. Gente, uma criança de 4 anos, 5 anos, ela não tem maldade, não. A maldade está no mundo, entendeu? A maldade, a gente é corrompido à medida que a gente cresce. Porque lá atrás, né, a gente carrega uma pureza que, se for bem educada, essa pureza vai durar por muitos e muitos tempos. Agora, o que corrompe a gente é o dia a dia, é o mundo, é a convivência, são os relacionamentos, são as situações que nos são apresentadas, né? Então, é muito importante porque apresentar essas soluções para os problemas de convivência e de convívio é fundamental, porque a gente entende que dentro da base das relações humanas, todo indivíduo precisa se socializar e pertencer, né, a um círculo que seja saudável, né, de qualquer tipo de atividade, a fim de manter o seu equilíbrio físico e emocional, entendeu? Então, se a gente convive em grupos e aquele grupo nos traz uma coisa legal, isso vai me ajudar, né? Quantas vezes eu estou triste e chego na capoeira, na roda, encontro as pessoas e falo, porra, que massa, tá bom te vendo, e aí toca aquela música, o berimbau começa a tocar, aquilo te renova. Quantas vezes você já não chegou num ambiente assim para baixo, e aí a força daquele círculo de pessoas que está ali naquele momento, né, te renova o espírito. Pô, estou saindo daqui renovado. Quantas vezes eu já escutei isso? Acaba a minha aula, a pessoa chega para mim e fala assim, nossa, estou saindo daqui renovado. Sou outra pessoa, cheguei aqui cabisbaixo, estava até meio doente, meio abalado, e quando terminou a aula, estou me sentindo outra pessoa, né? Então, isso aí vai ser a base, né, que a gente entende que vai fazer com que as nossas relações humanas funcionem de uma maneira positiva, sempre, né? Vai ser sempre assim? Não. Sabe aquela coisa, sabe, o Zorro, daquela pessoa que te encontra e toda vez que te encontra só fala problema? Sabe? Aquela pessoa, oi, Nina, tudo bem, Nina? Pois é, Nina, caraca, eu tô sem dinheiro e não sei o quê. Pois é, mas eu não arrumo emprego, mas eu não sei o quê. Aí ela te encontra de novo, caraca, velho, não sei o quê. Eu vi um passarinho morto, enfim, sei lá, toda vez que ela te encontra, ela te traz tanta coisa que você carrega um fardo energético, e a capoeira é muito isso, né? A gente tem trabalhado muito musicalidade, né? E aí o hino do nosso grupo é um hino lá da década de 90, né? Que era o CDF Capoeira Guerreira, o CDF Capoeira Guerreira. Naquela época, quando eu escrevi essa música, né?
era o CDF Capoeira Guerreira, e tinha, né, tinha a continuação dela, que era assim, ó: quando subir a nossa escadinha, ou faça logo o sinal da cruz, a capoeira é estrela guia, é a luz que me ilumina, é o ritmo que conduz. Aí vai, o CDF. Naquela época é porque a gente precisava ser guerreiro para sobreviver como grupo de capoeira. Entendeu? E a gente era guerreiro mesmo, por isso que eu fiz essa música. E essa música, quando a gente ia antes dos eventos, em outros grupos, por exemplo, a gente se reunia dentro de um quartinho e todo mundo começava a cantar. O Guim está morrendo de rir aqui, o mestre Guim. E o Guim sabe muito bem disso. E a gente começava, o Zorro, a cantar aquela música dentro do quartinho, uns 15, 20, assim, o CDF, Capoeira Guerreira, e falava, vamos embora. E aí entrava, a gente inventou na época entrar igual os Gracie, fila indiana, um atrás do outro, chegava nos eventos, nos batizados desse jeito. Porque a gente necessitava, para se posicionar no mercado, né, como um grupo de capoeira, dessa atitude, né? E hoje a gente não tem mais essa necessidade, mas a música ficou, né? E as crianças, a gente começou a transmitir essa música até para ter um pertencimento, né, da escola que faz parte, isso e aquilo, reforçar esse sentimento. De qual maneira? Ó, o CDF Capoeira Guerreira, e depois você para e explica. A gente canta o CDF Capoeira Guerreira porque a gente precisa ser guerreiro para vencer na vida, para poder respeitar as outras pessoas. Então, contextualizando de uma maneira diferente, entendeu? O que serviu lá atrás para uma finalidade, através do camaleão, que é a capoeira, hoje ela serve para outra finalidade. E se a gente botar aqui, depois eu vou pedir para a Amanda colocar o vídeo lá no nosso grupo da mentoria, você vê as crianças cantando CDF, capoeira, porra, traz emoção, velho, sabe? Traz emoção para a coisa, entendeu? Desperta um sentimento assim muito positivo, né? Muito legal. E elas se identificam com isso, sabe? É simplesmente sensacional, né? É sensacional. E aí, isso tudo porque nós necessitamos criar, né, esses mecanismos que vão nos favorecer na condução da nossa aula, na maneira que a gente se comporta, nas relações que nós vamos ter, que a partir no primeiro momento com a criança, né? Mas se a gente não conquista a família, a gente não conquista a criança. Se a gente conquista a família, você já tem um aliado, né? Um aliado no sentido do que, pô, a família gosta de você, não? Meu professor de capoeira, o professor de capoeira do meu filho é o mestre Foca, é o professor Zorro, é a professora Branca, né? O professor Pé de Valsa. Nossa, é um exemplo de pessoa, uma pessoa de caráter, né? Eu fico feliz que meu filho esteja lá presente. Ontem a gente estava no aeroporto, né, para pegar o avião, e aí a gente recebeu uma mensagem de uma mãe. Teve uma gincana na escola, e aí 2 alunos nossos pediram para que a gente coreografasse uma música, né, para que eles pudessem apresentar a capoeira. E eles apresentaram a capoeira na gincana e foram os campeões da gincana, nessa prova, né? E aí a mãe me mandou o vídeo, né? Mandou o vídeo para a Sueli, e agradecendo, e depois a criança pegou o telefone e falou: oh, muito obrigado, com aquela vozinha, né? Muito obrigado, mestre Foca, muito obrigado, mestre Sueli, tia Amanda, obrigado, porque, né, tudo que vocês fazem pela gente, né? E a gente conseguiu, a gente venceu, a gente venceu a prova com a capoeira. E ela mandou o vídeo, cara, a escola veio abaixo com as crianças gingando, pô, foi sensacional. Mas uma demonstração clara da importância do que a gente faz, né, perante a sociedade. Mais uma demonstração claríssima disso, tá bom? E aí, quando a gente fala sobre toda essa questão das relações humanas, a gente busca a capoeira como interação social, né? Porque ela vai ser, olha o leque de possibilidades que a gente vai apresentar, trabalhando ritmo, expressão corporal, música, harmonia, coletividade, arte, educação, ancestralidade, né? E através disso, o desenvolvimento dos aspectos afetivos, sociais, cognitivos e motores. Olha aqui, olha a arma, né? No bom sentido, olha a ferramenta que nós temos na mão, gente.
de construção e lapidação do caráter, né? De construção e lapidação do ser humano desde a primeira infância até o crescimento que vai ter, né? Até chegar lá à puberdade, até chegar à pré-adolescência, adolescente, até chegar adulto, né? Porque a gente impacta a vida de um adulto, né? E aí você imagina se você tem a oportunidade nessa relação de confiança das famílias, de lá, desde o início, você poder trabalhar com a criança, né? Você se torna aquilo que eu falei, vamos ser professores inesquecíveis, né? Inesquecíveis no bom sentido, não aquele professor que traumatiza. Eu até citei para vocês a experiência que eu tive. Eu tenho pânico de dentista, eu tenho pânico. Eu queria ter botado o aparelho, ter um sorriso mais bonito, eu queria. Eu tento lidar com isso, sabe? Mas eu tenho pânico porque lá atrás eu tenho um dentista que me fazia sofrer tanto, velho. Sabe? Que eu chegava, cara, e tal, que porra, sabe? Quando você cria aquilo, que depois quando já mais velho, quando eu fui encontrar uma dentista e contei todo esse caso, né? Foi meio que um consultório ali de psicologia, porque eu tive que expor e assim, essa dentista ela foi tão gente fina que quando eu chegava para fazer o tratamento, isso aquilo, ela já estava com o celular tocando uma música que eu gostava quando eu ia ser atendido, sacou? Botava coisa. Então, a diferença que a gente enxerga, né? Quando nós encontramos bons profissionais na nossa vida. Então, se é capoeira que a gente vai ensinar, vamos fazer direito, sabe? Vamos fazer direito, vamos fazer o melhor, vamos atingir um grau de excelência que ele nunca vai ser inquestionável, porque até os questionamentos são fundamentais no processo de crescimento que a gente tem, entendeu? Mas que ele não seja inquestionável, né? Mas que a gente tenha segurança no que nós estamos fazendo, porque quando esses questionamentos chegarem, você vai ter tudo na ponta da língua, entendeu? Você vai poder rebater automaticamente aquilo, sabe? Eu até falo que é o seguinte, eu tenho um sonho, não sei se eu vou conseguir realizar, mas eu pretendo, né, de ser professor universitário. Por quê? Eu acho que na formação que nós temos hoje acadêmica, sabe? Eu trabalho com a matéria Metodologia da Luta no IESB, né? Então, de vez em quando, eu sou chamado lá especificamente para essa matéria, eu acabo falando de vida. E a luta ela se torna um segundo plano, né, dentro desse contexto do que eu vou apresentar nas minhas aulas. Mas eu penso que precisamos de gente apaixonada dentro desse contexto de formação acadêmica. A gente precisa de gente apaixonada e não de gente que vai ver só o número. Quanto que eu vou receber? Quando eu chego para uma entrevista de emprego, não é a primeira coisa que eu pergunto, nunca vai ser quanto vocês vão pagar. Nunca vai ser isso. Nunca vai ser isso. Porque isso é importante, mas não é o mais importante, né? Eu quero saber a filosofia, o que a escola pretende através da capoeira, né? Como a escola chegou até a minha pessoa para poder ministrar essas aulas dentro da escola, qual é o contexto que a capoeira terá dentro dessa escola. Depois de tudo isso exemplificado, a gente pergunta, beleza, e agora, financeiramente, vamos lá, é um outro papo. O que a escola tem a te oferecer financeiramente? Eu tenho uma hora-aula de R$14, né? Para você trabalhar aqui. E isso existe, tá, gente? Tem gente trabalhando por essa hora-aula aí, né? Aí eu falo para ele, aí eu falo assim, ó, 14, 15 reais realmente para mim não interessa. Não é desfazendo nem nada, né? Mas assim, a gente atinge na questão profissional um status que a gente precisa também entender que se você se aceitar qualquer coisa, né, você nunca vai ser valorizado assim, o trabalho dele é lindo. Mas eu pago R$15 por hora. Não, o trabalho dele é lindo, ele merece R$100 por hora, né? Ele pediu R$100 por hora, não, mas o trabalho dele é muito bonito, vale a pena pagar, porque o cara é diferenciado. Não, mas profissional, uma vez eu escutei numa escola lá, né? Quando eu fiz a minha pedida, a minha pretensão salarial,
E aí a própria diretora falou assim, professor de R$ 15 por hora a gente encontra em qualquer lugar. Eu falei para ela, justamente por isso que o meu valor é 5 vezes esse aí que a senhora está propondo. Porque realmente professor, dentro dessa remuneração que vocês pretendem aí, você vai encontrar em qualquer canto mesmo. Porque também tem gente que precisa. Eu volto a falar, né, gente? Que eu estou falando de uma situação hoje, mas que, assim, vai ter gente que está a ver navios, né? E aí oferecem uma pedida salarial dessa, a pessoa vai e abraça e fala, não, eu quero. Mas aí você sabe o que é que vai acontecer, Nina? A primeira proposta que ganhe R$ 100 a mais, ela vai largar essa aqui e vai para outra. Entendeu? Eu sou professor de capoeira hoje. Não, mas eu ganho R$ 1.100 por mês. No posto de gasolina, que não é demérito para nenhuma profissão, tá? Mas no posto de gasolina me ofereceram 1.180. Não, mas é 80 prata a mais, eu vou largar. Eu vou largar e vou lá para o posto de gasolina e vai deixar de dar aula de capoeira, de dança, do que quer que seja. E isso, gente, acontece, tá? Eu sempre deixo bem claro. Se você quer chegar para ganhar 5.000 por mês, você vai ter que começar ganhando 500. Você vai passar para 1.000, vai passar para 1.500. Uma hora você vai dar 2.000. Dos 2.000 vai voltar para 1.200. Lá na frente, até você se posicionar no mercado de uma maneira e conseguir a famosa estabilidade que não existe, mas que é uma palavra que muitas pessoas buscam. Eu vou ser concursado dentro da área aí, você trabalhar no governo. Por quê? Porque eu quero estabilidade. Você quer estabilidade, mas a felicidade está junto dessa estabilidade? A pessoa passa para ser policial. Mas não tem aptidão nenhuma para ser polícia, entendeu? Mas o salário lá é de 10.000, então eu quero ser policial. O cara que nasceu para ser floricultor, um cara que nasceu para ser um design, um hair design, de cortar cabelo das pessoas, mas aí lá no hair design ele ganha 2.000 e o salário de policial é 10. Aí sabe o que a gente tem? Pessoas infelizes, pessoas que não estão satisfeitas com nada, depressivas, que passam no serviço público mesmo, a gente enxerga isso. Quantas vezes você chega numa escola e tem 5, 6 professores encostados? Não, fulano de tal está de licença médica, o outro está de licença. Metade do corpo docente da escola está de licença. Entendeu? Todos os órgãos públicos. Né? Então, vamos parar para pensar se é isso mesmo que nós queremos. Né? E a formação é justamente para abrir a cabeça. Né? Para abrir a cabeça. Se lá atrás a gente tivesse desistido do nosso sonho, que era sobreviver dignamente, através do que a gente ama e do que a gente escolheu para fazer, né? Com certeza eu desencorajaria muitas outras pessoas que estão vindo agora. Porque quando as pessoas vão conversar comigo, eu encorajo, mas eu poderia estar desencorajando, eu poderia estar chegando aqui e falando assim, não, Branca, esquece esse negócio de viver de capoeira, mó canseira, velho, não esquece. Não, mas criando-se um mecanismo estrutural, sólido, né? Uma forma de se trabalhar profissional e tudo, é possível. Né? É possível viver de dança, é possível viver de capoeira, é possível você viver ali de fazer jardim. Eu conheço pessoas aí que não tem não tem nem o primeiro grau, mas o cara é um jardineiro que tudo que ele planta floresce. Sabe aquela coisa da mão ruim? Você pega uma mudinha, coloca lá na tua casa, dá 2 dias, a bicha tá murcha, ali já morreu, já era, você tem a mão ruim, entendeu? E eu conheço jardineiros hoje, primeiro grau aí, os caras trabalham em 5, 6 casas no Lago Sul, tem salário de advogado, gente, entendeu? Tem salário de advogado, tem salário de gente que é concursada, fazendo o quê? O que a vida lhe deu como um dom para poder ser feliz e realizar. Eu corto grama, para mim está sofrido, mas no momento eu tenho que cortar a grama, porque é como eu estou sobrevivendo, positivo, estou junto, bora. Agora eu corto grama porque eu amo ver um jardim bonito, uma grama parada, eu olho para as rosas e vejo um pé cheio ali, maravilhoso, né? E isso me dá prazer. É a mesma coisa com as nossas aulas. Quando você sai da aula, as crianças estão ali, a árvore está ali, e aí cada fruto é uma criança, né? Quando você vê aquilo florescendo, quando você vê aquela fruta bonita, aquela flor exuberante, maravilhosa, entendeu?
imagine que isso seja uma criança e que ela vai crescer daquele jeito, da forma mais esplendorosa, mais bela possível, porque você se dedicou e tudo que você se propôs a fazer, você se propôs a fazer da melhor forma possível. Simples assim, sacou? Simples assim, entendeu? Se a gente pensar dessa forma, com certeza a gente vai longe. Beleza, galera? Por hoje o que eu tinha para falar, acho que eu falei até demais, né? Era isso, mas como eu falo, eu sou entusiasmado. Eu sou entusiasta, gente, eu sou entusiasta da cultura, eu sou entusiasta de tratar as pessoas bem, de ser solidário, de ser humanitário, e isso eu procuro traduzir através das minhas falas, né? Sendo escutados por 1, por 10, por 1000, mas eu acho que a cada pessoa, se você tocar o coraçãozinho ali, ela vai poder multiplicar isso. Fala, cara, eu conheci um professor de capoeira, mas o cara é empolgado, o cara fala sobre as pessoas, sobre desenvolver um trabalho voluntário, sobre estar ali inserido em todos os segmentos da sociedade. Você vai dar aula no Hotel 5 Estrelas e vai dar aula na favela, né? Então, eu sinto muito isso, tá? Vou abrir aqui o microfone, se alguém quiser falar alguma coisa sobre o que foi o nosso tema hoje, que eu espero que tenha sido válido e tenha colaborado para que a noite de vocês tenha sido mais agradável e que quando a gente possa ir dormir hoje, né, possa acordar amanhã mais leve, com esse sentimento de realizar, sabe, de modificar, de transformar. Beleza? Tamo junto. Microfone aberto à vontade aí para quem quiser. Ô, mestre, eu até montei ali dá até uma frase, né? Professor que ensina, aprende e facilita. Maravilha. Você entendeu o espírito. Com essas palavras que você colocou hoje, né? Eu montei essa frase. Coloque lá no grupo. Coloque lá no grupo. Eu falo para colocar no grupo, gente, porque através do grupo a gente pode inspirar outras pessoas. Muitas vezes a pessoa não participou hoje, mas através de uma frase que vai resumir um pouco o assunto que a gente tratou hoje, né? Vai fazer com que a pessoa reflita, entendeu? Vai fazer com que a pessoa reflita. Muito legal, Branquinha. Está no caminho certo. Pede valsa? Pode falar, meu amigo, à vontade. Oh, sorrisão, sorrisão. Quer falar? Bora. Abre o coração. Quero. Abre o coração. Quero não, cara. tô bem, obrigado. Sorriso bonito desse aí. Obrigado, tô bem, brigadão. Maravilha, maravilha. Bom, gente, então, muito legal. Agradecer a todos, né? Como eu falei, excepcionalmente a gente colocou no sábado, devido à questão, né, que a gente ia ter essa viagem, eu ia estar em trânsito, mas eu fico feliz mesmo com a mudança, que toda mudança, né, muitas vezes a pessoa já tinha outra programação, isso, aquilo e tal, mas que faz parte também, né? Eu acho que essas mudanças são positivas, porque a vida é uma constante mudança, né? Toda hora está mudando alguma coisa, tá? Então, agradecer a todos vocês por estarem aqui nesse sábado, final de tarde, início de noite, certo? Espero que tenha sido de grande valia, né? Porque eu estou empolgadaço com essa informação, os temas estão tá efervescendo na mente, sabe? Toda hora vem uma coisa e, porra, e quando você faz, igual a gente fez o ano passado inteiro, né, Nina? Tantos temas, né? Aí você acha que não tem assunto para trazer milhares de outras coisas novas, e aí as coisas vão brotando e você fala, caramba, meu irmão, não para, o tempo não para mesmo, viu? E aí é isso, viu? Agradecer aí a contramestra Branca, a professora Nina, eu vi que está com um outro participante aí, que está na área aí, maravilha, show de bola, né? Nosso amigo também Zorro, Andorinha, Pajé, mestre Barba, Pé de Valsa, Cabelinho, mestre Huguinho, mestre Sueli, Manduca da Praia, galera toda aí, todo mundo abre aí que eu vou bater uma foto vendo o rostinho de todo mundo, né? Pô, fica mais maneiro. Bora. 1, 2, 3. Show de bola, gente. Beijão para todos, um excelente domingo. Domingo é dia de família, de conviver com a família, poder sentar aquele almoço de domingo, todo mundo junto, né? É importante.
Valeu? Beijão. Semana que vem, se Deus quiser, estamos conectados e vamos para cima que o tempo não para. Aquele axé aí para todo mundo. Boa Valeu, noite, galera. gente. Boa Boa noite a noite, galera. todos. Boa noite. Foi massa.